Bom dia com alegria. Eu cumprimento você que está me ouvindo com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Irmãos, eu ontem não gravei a palavra, deixei para gravar nesta manhã, porque hoje é Natal. Hoje, simbolicamente, o mundo escolheu este dia para comemorar aquilo que está anunciado em Lucas 2,7 e que é a base da palavra de hoje, que diz assim: e ela deu à luz a seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Hoje foi o dia que o mundo simbolicamente escolheu para comemorar o nascimento do nosso Salvador, do nosso Rei, daquele que veio para tirar todo o pecado do mundo. Hoje nós comemoramos o nascimento de Jesus Cristo. E esta passagem na Bíblia que eu acabei de ler nos fala de um tempo, do tempo em que Jesus estava por nascer. Foi o tempo escolhido por Deus para que Jesus viesse a esta terra. Mas também naquela altura, Israel estava sob o domínio do Império Romano, e o imperador daquela altura, César, ele havia decretado uma lei que exigisse uma contagem de pessoas nas províncias, um recenseamento, como nós chamamos hoje. E foi por isso que José e a sua esposa Maria, grávida do nosso Salvador Jesus, eles tiveram que se deslocar da cidade deles, de Nazaré, para a Judéia, para a cidade de Belém, a cidade de Davi, né? E então, a Bíblia nos conta que havia uma grande movimentação de pessoas na cidade, que as pessoas estavam indo para lá para poder fazer esse recenseamento, né? Respeitar essa ordem do imperador. E na cidade de Belém, para onde José e Maria foram, ocorreu uma superlotação nas hospedarias. Então eu imagino que José, depois de muito procurar um lugar para eles ficarem, e vendo que Maria estava prestes a dar à luz, eles não tiveram outra opção. Eles tiveram que improvisar um local para que Jesus pudesse nascer. E isso aconteceu numa manjedoura, ali naquele lugar simples, onde os animais eram alimentados de dia e onde eles também, à noite, eles dormiam. E a verdade nisso tudo é que eu imagino que José deve ter batido em muitas portas à procura de um lugar para que o seu filho pudesse nascer, para que Jesus pudesse nascer. Mas não havia lugar para Jesus. Não havia lugar para Jesus. E então Jesus nasce naquela manjedoura. E aqui eu faço uma pausa para uma reflexão, porque eu não deixo de reparar o modo de agir de Deus. Eu não deixo de constatar que o modo de agir de Deus é sempre o mesmo. É o mesmo de ontem, continua sendo o mesmo hoje e há de ser sempre o mesmo. Deus, ele agarra nas situações, nas circunstâncias humanamente mais difíceis, né? Aos nossos olhos humanos, as circunstâncias mais complicadas. Ele usa para nos ensinar, para nos transformar. Então reparem que ele usou uma situação difícil com seu próprio filho, né? Na ausência de um lugar para o seu filho nascer, né? José e Maria, sabendo que estava trazendo ao mundo o rei, à procura de um lugar digno para que ele pudesse nascer, mas Deus permitiu que ele nascesse naquela manjedoura.
E o Senhor agarrou nessa situação, difícil aos olhos de José e de Maria, mas talvez proposital aos olhos de Deus, para nos ensinar a lição da humildade. Para nos ensinar que a sua presença, que a presença de Deus, a paz dele, independe daquilo que temos, independe do lugar dos lugares que estamos, independe dos nossos bens materiais, independe totalmente do nosso conforto físico. E foi por isso que Jesus nasceu num palácio. Por isso Jesus nasceu num lugar de luxo. Por isso Jesus nasceu no estábulo, numa estrebaria, um lugar muito, muito simples, sem condições nenhumas, mas aconchegante. Aí você me pergunta, mas por que uma manjedoura seria um lugar aconchegante, se é um lugar desprovido de conforto? Aí eu te respondo, porque nunca teve a ver com o lugar, sempre teve a ver com a presença. Porque onde a presença de Deus está, a glória dele se manifesta. De nada adianta você estar num palácio, num hotel de luxo, nesse dia de Natal. Se a presença de Deus não estiver com você neste momento, nesse dia, eu sei que o seu coração, possivelmente, 99,9% de certeza, que o seu coração não está em paz. O seu coração não sente alegria. Eu me lembro que outro dia, pesquisando na internet, né, me deparei com uma matéria que falava de um seriado, que era o Túnel do Tempo. E neste seriado os personagens eles entravam numa máquina do tempo e eram transportados para outras épocas. E eu tantas vezes, né, quando estou lendo a Bíblia, eu também fico imaginando, né, aqui com a minha memória de Bob, fico imaginando como é que seria se eu tivesse nascido naquele tempo de Jesus. Mas eu hoje, nesta manhã, quero te convidar a fazer esse exercício comigo de imaginar que fosse possível a gente entrar num túnel do tempo, retornar lá na altura de Jesus. E neste caso, já conhecendo o futuro, né, a história de Jesus, e que nós fôssemos transportados para aquele dia que Jesus estava para nascer lá em Belém. Eu quero que você imagine José e Maria batendo a sua porta, pedindo para serem acolhidos porque estava para nascer o rei. E eu arrisco a dizer que certamente vocês, assim como eu, não pensariam duas vezes e abririam a porta da vossa casa para que este nascimento, que se tornou histórico para o mundo, pudesse acontecer na sua casa. Mas o que acontece hoje, voltando agora para o agora, o que acontece hoje de forma espiritual não é diferente. Só que a nossa reação, a nossa recepção já não é a mesma. Porque hoje nós também sabemos que Jesus é o Rei. Ele já nasceu e Ele é o Rei. E quantas vezes Ele bate na nossa porta? Não só hoje que é dia de Natal. Quantas vezes Ele bate querendo entrar, especialmente na tua vida, no teu coração, para te dar a paz que transcende todo o entendimento, que durará para toda a eternidade. E assim como naquela altura não havia lugar para Jesus em Belém, quantas vezes hoje nós também acabamos fechando a porta da nossa casa, a porta do nosso lar, a porta do nosso coração para Jesus? E hoje Jesus vem como aniversariante, porque Ele já nasceu, Ele já morreu, Ele já ressuscitou, Ele vive. E quantas vezes o aniversariante bate na nossa porta nesse dia de Natal, já que hoje é Natal, e a gente nem se dá conta de que Ele está ficando do lado de fora? O aniversariante está ficando do lado de fora. E nós abrimos os presentes sem o aniversariante. Aí você talvez fique um pouco chocado com essa minha mensagem, talvez um pouco dura num dia tão alegre, mas é o que acontece.
E você sabe como é que a gente fecha a porta para Jesus neste Natal? Quando a gente se esquece que Ele é o motivo principal desta festa. Já que escolheram um dia, nós não sabemos o dia exato em que Jesus nasceu, mas sabemos que possivelmente pelas condições climatéricas do lugar onde ele nasceu, não foi em dezembro, porque lá em dezembro não faz o... Isso é matéria para uma outra palavra, mas era impossível Jesus ter nascido em dezembro, no lugar onde ele nasceu. Mas, já que escolhemos esta data para comemorar, como é que a gente pode se esquecer que Ele é o motivo principal da festa? A gente se esquece, a gente fecha a porta para Jesus quando a gente não reconhece Jesus em nossas vidas, em tudo aquilo que somos, em tudo aquilo que temos, em tudo aquilo que vivemos, a cada nascer do sol, a cada pôr do sol. Nós fechamos a porta para Jesus quando substituímos Jesus pela própria festa em si, por símbolos natalinos, por árvores e brilhos e bolas de Natal, pelo Papai Noel, que nem existe, que foi uma jogada de marketing. O verdadeiro papai que a gente tem é Deus. E olha que papai que nós temos, que deu seu filho, a vida do seu filho para que nós pudéssemos ter a oportunidade de estar aqui hoje, para que a gente não fosse consumidos, todos consumidos. Nós fechamos a porta para Jesus quando nos entregamos ao consumismo desenfreado dos inúmeros presentes que compramos, pelo excesso de comida e bebida, que a gente nem cai a ficha, nem tem a noção que estamos a praticar o pecado da gula de tanto que comemos. E a gente, pior ainda, nem se lembra de fazer uma oração agradecendo a Deus pela vida do aniversariante que a gente deixou do lado de fora. A gente fecha a porta para Jesus quando a gente não entende que Natal é tempo de vida, é tempo de gratidão. Porque Jesus, Ele é o único caminho, Ele é a verdade de Deus para nós humanos. Através de Jesus, nós temos o presente da vida eterna. A gente fecha a porta para Jesus quando a gente não entende que Jesus é a luz do mundo. Ele é a maior luz do mundo. E nós ficamos presos ao encantamento das luzes de Natal, das luzes artificiais do Natal, das ruas, das árvores. Quando temos a luz de Jesus que ilumina o mundo. E quando a gente não entende isso, quando a gente não entende que quem deixa de receber a luz de Cristo não consegue mais viver debaixo da obediência e da proteção de Deus, a gente não entende que quem recebe Jesus não vive mais uma vida dependente do pecado, não vive mais uma vida na constante escuridão, porque existe uma luz para onde podemos recorrer cada vez que caímos. Nós temos um farol. Nós fechamos a porta para Jesus quando a gente não consegue seguir Jesus aqui na terra. Sabe como? Amando a Deus sobre todas as coisas, dando prioridade a Deus, mas também amando os nossos irmãos como a nós mesmos, porque, afinal de contas, quando Ele deu a sua vida por nós, foi isso que Ele nos ensinou. Sabe, irmãos, Jesus nasceu há mais de 2000 anos. Ele cresceu aqui na terra, Ele conviveu com a multidão que, enquanto Ele cá esteve,
ir atrás dele para resolver os seus problemas, do mais simples ao mais complicado. Jesus impactou o coração do povo de Israel. Jesus incomodou os poderosos da época, incomodou o Império Romano, a religião da época, os fariseus. Jesus realizou muitos milagres por onde ele passava. Mas porque o coração do ser humano daquele tempo não era diferente do coração do ser humano de hoje. Ou seja, um coração frio. A gente constata que o ser humano daquela época só buscava a presença de Deus, só buscava Jesus por interesse, quando a situação não estava boa. E hoje não é diferente. Porque quando tudo está mal, buscamos a Deus com uma intensidade completamente diferente de quando tudo vai bem nas nossas vidas. E a pergunta que eu quero deixar para você meditar, as perguntas que eu quero fazer para deixar para você meditar no dia de hoje, dia escolhido para comemorar o nascimento de Jesus. A primeira eu quero fazer com base neste texto que eu acabei de ler, neste texto de Lucas 2, em que José, não encontrando lugar onde pudesse se hospedar, colocou Jesus numa manjedoura, envolveu Jesus em panos e pôs ele numa manjedoura. Então a primeira pergunta que eu quero fazer hoje: você está neste dia de Natal, você está abrindo ou fechando a porta para Jesus? Jesus está na tua festa? E a segunda pergunta que eu quero fazer para você hoje é a mesma que fizeram para o povo na época de Jesus Cristo, que foi preso injustamente. Diz em Mateus 27, 22, perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? E todos responderam: crucifica-o. O mundo continua crucificando a Jesus quando não reconhece a sua morte na cruz e ressurreição ao terceiro dia. Quando rejeita e quando nega o seu sacrifício naquela cruz, de forma substituta, morrendo em nosso lugar, morrendo no meu lugar e no teu lugar. O mundo continua rejeitando Jesus porque vive como se Deus não existisse. Então, neste Natal, Jesus deseja entrar no seu coração. Mas eu quero te dizer que Ele não é intruso. Assim como Ele deixou escrito lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz, se o barulho da tua festa, da tua comemoração, não te impedir de ouvir a voz de Jesus, e se você abrir a porta, Ele entrará em sua casa, e Ele ceiará, e Ele almoçará, e Ele estará com você. Que você possa saber que você possa receber Jesus em sua casa, no seu lar, no seu coração, não só no dia de Natal, mas em todos os dias da sua vida, de uma forma sincera. E quando alguém te perguntar o que é que você fez com Jesus Cristo, você possa responder com alegria no seu coração, com paz: o que é que eu fiz com Jesus? Jesus, Ele mora, Ele vive no meu coração. Amém? A palavra hoje foi curta, mas espero que tenha sido cirúrgica no teu coração como foi no meu. Eu desejo a cada um de vocês um Feliz Natal. Que vocês tenham esse dia para estar com a família, para comer, para festejar, para se alegrar, sim. Mas não se esqueçam do aniversariante. Não esqueçam Jesus do outro lado da porta. Que você tenha a resposta. Que você possa receber Jesus e que você tenha a resposta do que é que você fez com Jesus. Que você possa dizer: Ele vive, mas Ele vive aqui, dentro do meu coração, os 365 dias do ano, e não apenas no dia de Natal. Amém? Eu deixo um beijinho muito grande no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo domingo, se Deus quiser, e a gente sabe que Ele sempre quer. Amém.